Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O Brasil destacou a importância da integração regional durante a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que aconteceu no final de semana na Colômbia. Entre os principais pontos, ganham força temas como minerais críticos, infraestrutura e o papel estratégico da economia para o desenvolvimento da região. Na cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em Bogotá, o Brasil reforçou o discurso por mais autonomia e integração regional. A América Latina e o Caribe têm demonstrado que é possível avançar com políticas públicas eficazes. A África reúne enorme potencial agrícola e pode se tornar um grande produtor mundial de alimentos. O Brasil está comprometido em contribuir para esse esforço. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, retornou ao continente africano com um escritório de cooperação em Addis Abeba. O recado foi dado em um momento de pressão geopolítica e aumento da polarização na região. No discurso, o governo brasileiro defendeu o fortalecimento da CELAC como instrumento de articulação conjunta diante de crises econômicas e disputas internacionais. A cooperação regional, segundo o governo brasileiro, é vista como o principal caminho para enfrentar os desafios comuns da segurança pública à economia. A ideia é fortalecer as instituições, integrar as políticas e ampliar a atuação conjunta entre os países latino-americanos. Na área econômica, Lula defendeu o maior protagonismo da América Latina nas cadeias globais, especialmente em setores estratégicos, como minerais críticos essenciais para a transição energética e a indústria tecnológica. A transição energética também deve ser um dos eixos de ação conjunta. Nosso enorme potencial para a produção de energia limpa, de fonte solar, eólica e hídrica ainda contrasta com o acesso precário à eletricidade em muitas partes do nosso continente. A formação de um mercado internacional de biocombustíveis abre oportunidade de desenvolvimento local e viabiliza a descarbonização da economia. Nossos países também possuem importantes reservas de minerais críticos que desempenham um papel estratégico na transição para economias de baixo carbono. O discurso também apontou a necessidade de integração física e energética entre os países, com rotas que conectem o Atlântico ao Pacífico e a uma rede elétrica interligada. Hoje, o comércio entre países da própria região ainda é baixo, apenas 14% das exportações totais. A mensagem final foi de que a América Latina tem potencial para se reposicionar no cenário global desde que avance de forma coordenada. Durante a cúpula, Lula também defendeu a autonomia de países como Cuba e criticou intervenções externas na região. A aviação brasileira registrou o melhor primeiro bimestre da série histórica, com 22 milhões e 900 mil passageiros entre janeiro e fevereiro de 2026. O crescimento foi mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado reflete o aumento da circulação de pessoas para o turismo, negócios e serviços, além do aquecimento da economia. O destaque foi para os voos internacionais, que tiveram alta de quase 15%. E ainda falando do setor de aviação, um avião da Air Canada colidiu com um caminhão de bombeiros na pista do aeroporto LaGuardia, em Nova York, causando a morte do comandante e do copiloto da aeronave. O acidente aconteceu durante a noite de ontem, domingo, e deixou ainda 2 feridos. A aeronave transportava 72 passageiros e 4 tripulantes. As operações do aeroporto chegaram a ser suspensas para o atendimento da ocorrência e também da investigação, mas já foram retomadas. As autoridades americanas apuram as causas da colisão. E mais da metade dos empresários da indústria planejam fazer investimentos esse ano. 1/3 dos aportes serão em novos projetos, enquanto pouco mais de 60% será investido em obras já em andamento. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria. A melhoria dos processos produtivos motivou a maioria dos empresários da indústria a investir mais em 2026.
Quase metade apontou o quesito como principal motivo de investimento. O país precisa de mais investimento, a taxa de investimento no Brasil é baixa, portanto, um percentual ainda elevado de empresas mostrando que não pretende investir, são 23% nessa situação, e 21% ainda mostrando incertezas com relação a isso, refletindo, né, o cenário mais difícil da indústria no ano passado e mais incerto da mesma forma, mostram que há um espaço, há uma necessidade ainda para maior investimento. O percentual de empresas já dispostas a investir poderia ser maior. Segundo a CNI, a maioria dos aportes também serão feitos a partir de capital próprio. Em quase 30% dos casos, vai haver captação externa, como empréstimos em instituições financeiras. É uma prática antiga, a própria pesquisa mostra, não só em 2025 como em anos anteriores, uma grande parcela do fonte de recursos para o investimento, o uso de recursos próprios, e a intenção para o próximo ano, para esse ano de 2026, ainda se repete esse uso. Naturalmente, com uma taxa de juros bastante elevada como nesse ano, acaba que fica muito custoso para as empresas buscar recursos em outras fontes, como bancos comerciais, por exemplo. Há uma intenção, mas essa intenção é reduzida por conta desses custos e muitas vezes por as próprias dificuldades inerentes à busca de crédito, como eventualmente as exigências de garantias, por exemplo, que vai fazendo com que as empresas não consigam acessar o crédito e busquem o financiamento por conta de recursos próprios. Ainda segundo a pesquisa, a maior parte dos investimentos será para atender a demanda nacional. Pouco mais de 20% do empresariado disse que investirá dentro e fora do país. No ano passado, 72% das empresas investiram, mas segundo o economista, esses investimentos ficaram aquém do esperado por conta das incertezas econômicas. O início de 2025, a indústria vinha de um bom momento, com bastante atividade no ano anterior. No entanto, a elevação da taxa de juros e toda a mudança que houve no cenário externo foi prejudicando bastante a visão dos empresários sobre os cenários. De uma forma geral, isso traz bastante incerteza e incerteza é muito prejudicial ao investimento. Não à toa foi apontado como uma das principais dificuldades, assim como também a queda nas receitas. Essa mudança de cenário que se tornou mais incerto para as empresas e a elevação da taxa de juros, que foi mudando a dinâmica da atividade econômica, também pressionou as receitas, que comprimiu os recursos necessários para o investimento. Então, essas foram as principais razões para a mudança aí dos investimentos no ano passado, as principais dificuldades que provocou essa redução no percentual que acabou investindo conforme o seu plano no início do ano. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem do setor de mineração, porque a Vale mais que dobrou a produção de minério por fontes circulares. A empresa, só para que todos saibam, classifica como produção circular o reaproveitamento de materiais resultantes de processos de mineração, como rejeitos e estéreis, que passam por reprocessamento para voltar à cadeia produtiva e assim gerar novos produtos. A companhia alcançou 26,3 milhões de toneladas no ano passado, com o reaproveitamento de rejeitos e estéreis em diferentes operações. Então, essa é uma informação da Vale que mais que dobrou em 2025 o volume de minério de ferro produzido a partir de fontes circulares. Uma boa notícia, né? Outra frente é a fábrica de blocos da mina do Pico, em Minas Gerais, que utiliza também rejeitos da mineração na produção de blocos utilizados em obra. Uma informação importante, principalmente que ajuda, né, o meio ambiente. E mudando de assunto, a terceira edição do Navegando com Elas será realizada na quarta-feira, dia 25 de março, às 14h30 da tarde, na Associação Comercial de Santos. Promovido pelo Instituto Samarco, o evento reúne lideranças femininas para debates estratégicos e teóricos sobre o futuro do setor marítimo e portuário. A programação inclui temas como infraestrutura, agenda ESG e transição energética, com a participação de profissionais, executivas e estudantes. A abertura será feita pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, reforçando o papel das mulheres em posições de liderança. A iniciativa busca ampliar a presença feminina e fortalecer o setor. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site Simpla. E a Vale assinou um termo que prorroga por mais de 20 anos o arrendamento do terminal de cobre do Porto do Itaqui, no Maranhão.
O novo prazo vai até 2043 e prevê investimentos de mais de 220 milhões de reais em modernização e eficiência operacional. A estrutura é estratégica para a exportação do minério produzido no Pará. A medida reforça a segurança jurídica e abre espaço para a ampliação da capacidade logística em um momento de crescimento da demanda global por minerais ligados à transição energética. E o BNews 19 horas fica por aqui. Eu volto amanhã com mais informações para você. Desejo uma excelente noite. Até lá.